na hora que tem jogo grande, na hora que tem adversário forte pela frente. E isso, para mim, só reforça a minha tese. A capacidade do Corinthians de jogar esses jogos torna o Corinthians candidato de verdade, mas de verdade a títulos de mata-matas. Eu acho muito difícil, continuo achando difícil nos pontos corridos, mas quando você joga os jogos grandes com esse empenho, com essa organização, com essas características que se repetem partida após partida, ou seja, você falou da dificuldade que o Palmeiras tem quando sai atrás contra o Corinthians. Qualquer time, né? Qualquer time tem essa dificuldade. O Corinthians, se sai na frente, para você conseguir virar um jogo ou até mesmo empatar, é de uma dificuldade monstruosa. Por isso até muitos times, ou alguns times, têm tentado pressionar demais o Corinthians nos 15 minutos iniciais. Foi assim na Libertadores, foi assim contra o próprio Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulista, né? Acho que até o Roger acabou tendo uma atitude diferente nesse jogo. Talvez embalado pela sequência de bons resultados fora de casa, preferiu ter uma postura diferente no primeiro tempo, né? De contra-atacar mais do que ficar com a posse de bola e botar aquela pressão que tinha colocado no jogo de ida. Mas, enfim, o resultado acabou sendo o mesmo da segunda partida da final, acabou sendo o resultado que a gente sempre aposta nos jogos do Corinthians aqui, nos palpites, porque é uma consequência de uma característica que o Corinthians tem, de uma qualidade indiscutível para se defender muito bem quando sai na frente e para resolver jogos grandes. Aí você vai para o lado do Palmeiras e você tem questões muito claras ali para abordar. Para mim, falhas até, inclusive, do próprio Roger Machado, acho que na montagem do time ou na escolha que fez. Não discuto a escolha do primeiro tempo, acho até que ele fazia um bom primeiro tempo. Vamos lembrar que está enfrentando o campeão brasileiro, fora de casa, torcida única. Então, acho que fazia até um bom primeiro tempo. Num lance de contra-ataque ali, o Pedrinho, com toda a qualidade individual, acabou sendo determinante para o gol, mas não era um mau primeiro tempo. O segundo tempo, aí eu acho que você tem muitos motivos para criticar o Roger. Por exemplo, você voltar exatamente com a mesma formação. O que eu sempre digo sobre o Palmeiras é o seguinte: você tem o William no banco, jogando a bola que o William joga, toda vez que entra em campo. Se o Dudu está fazendo a partida que está fazendo, se o Borja está fazendo a partida que está fazendo, você tem a obrigação... Escolhe um e tira. É isso, você escolhe um e tira. Vou deixar o Dudu porque ele muitas vezes é decisivo. O Borja, não, vou tirar o Borja, vou pôr o William. Enfim, ele demorou demais para fazer as mudanças. Acho até que fez boas mudanças. O problema é que, assim, você até tem críticas a fazer ao treinador do Palmeiras. Mas aí vem essa reação absolutamente patética e desproporcional da principal torcida organizada do clube. E acaba até dando, não digo que dá razão ao treinador, mas é tão ridícula a manifestação, a maneira como eles se colocam, que você acaba ficando absolutamente do outro lado. Diluindo a possível... A razão que eles teriam de críticas específicas, de críticas pontuais, você passa a desconfiar, evidentemente, dos motivos que os levam a fazer essas críticas, porque é inacreditável. A gente está falando do time que é o time de melhor campanha na Copa Libertadores, um time que se classificou com 2 rodadas de antecedência na Libertadores, um time que chegou à final do Campeonato Paulista e perdeu nos pênaltis, um time que está a 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro e a torcida diz que tem que mudar o técnico. Enquanto não mudar o técnico, ela não vai torcer, ela vai fazer manifestação depois do jogo, antes do jogo, vai ficar bravinha, vai xingar todo mundo. Sinceramente, é patético. Eles gostam tanto, eu odeio esse termo mimimi, porque acho que é argumentação de quem não tem argumentos, mas esse é um mimimi, já que eles gostam tanto, é um mimimi da torcida organizada do Palmeiras. Muito bem. Gustavo, a sequência pesa? Você acha que no meio ali do jogo, no calor do jogo, a sequência pesa positivamente para o Corinthians e negativamente para o Palmeiras? Quer dizer, o corintiano se enche de confiança, ainda mais quando faz 1-0, se infla, a torcida vem junto, cria oportunidades, como criou para matar o jogo no segundo tempo ontem. E do outro lado, do lado do Palmeiras, quando leva o primeiro gol, fica mais pesado o fardo de carregar a sequência do jogo? Ou você acha que não tem nada a ver, que fica à parte? Eu acho que é justamente nesses momentos que a boa ou má fase entra em campo. É justamente quando você toma um gol e você já vem com uma sequência de derrotas pro seu maior rival, você fala, putz, de novo a gente vai perder. Ou se você marca o gol para cima do seu maior rival e fala, a gente não vai perder mais. Acabou, esquece. Esses caras não vão fazer mais gol na gente. Eu estou me referindo a
o que pode acontecer com o Palmeiras e o que pode ter acontecido com o Palmeiras e com o Corinthians nesse último clássico. Eu acho que o jogador de futebol sempre fala, não, essa história de estatística, de tabu, isso não entra em campo. Eu falo que entra em campo nesses momentos. Claro. Eu tenho certeza que entrou pro Palmeiras. O Palmeiras tinha acabado de perder um gol. Meteu a bola na trave na jogada anterior. Vai pro outro lado e o que acontece? Gol do Rodriguinho. Uma baita jogada do Pedrinho no início, cruzamento do Maicon. Então é nesses momentos que essa pressão, que esse lado externo do jogo entram em campo. Falando sobre Corinthians e Palmeiras, para mim o Palmeiras é o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o melhor time do Brasil, mas o Grêmio, em termos de elenco, é um pouco mais enxuto do que o Palmeiras. São dois times que vão brigar na Libertadores da América também. E a gente lembra que o Grêmio fez um brasileiro do ano passado. Poupou... Já fez uma vez esse ano. Exato. Então, assim, não vou duvidar que faça isso de novo e acabe perdendo a oportunidade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Se jogasse para valer o Brasileirão, o Grêmio seria o grande favorito. Mas eu tenho essa ressalva. E o Palmeiras tem um elenco muito forte. O que a torcida organizada fez, o Jean já disse, para mim é ridículo. Vale lembrar que essa organizada não tem relacionamento com a diretoria do Palmeiras. Essa diretoria do Palmeiras tem relacionamento zero com essa organizada. Então, o Jean citou já a questão de interesses, pode entrar um pouco nessa história, mas, acima de tudo, você questionar o trabalho de um treinador que vem... A gente está em maio, seu 4º mês de trabalho para valer, porque em janeiro, mais ou menos, com o retrospecto que já tem, com o que vem fazendo na Libertadores América, eu não vejo muito sentido. Eu acho que, inclusive, no próximo jogo, essa organizada vai passar vergonha, porque o estádio inteiro vai apoiar o time, vai apoiar o Roger. Não consigo imaginar outra situação. O palmeirense que enxerga um pouquinho de futebol sabe que não tem por que interromper o trabalho nesse momento. Eu acho um absurdo. Pensar apenas com o coração. E assim, perdemos o Paulista pro Corinthians, perdemos esse clássico pro Corinthians, a gente não pode perder 2 jogos seguidos pro Corinthians, vem nessa sequência maior ainda. Então é um pensamento puramente com a emoção. O curioso, acho que é um pouco o que o Jean falou, né, Gustavo? A manifestação da torcida organizada, ela dilui essa provável sensação que todo palmeirense tem hoje depois de perder mais uma vez para o Corinthians. De um certo inconformismo mesmo. Não podemos ter um time melhor, um elenco melhor e perder seguidas vezes para o nosso maior rival. Isso é uma questão que a gente pode até discutir, claro, o porquê está acontecendo. O porquê cair, digamos, na armadilha corintiana todas as vezes. Esse inconformismo acho que é geral. Agora, aí partir para uma coisa... Troca o técnico, vamos torcer contra. Isso. Dilui a reação desproporcional, né, Arnaldo? Ao invés do estádio cobrar uma postura diferente do time, não. Parte vai cobrar a saída do treinador. A outra parte vai falar, vocês estão loucos. Vocês querem tirar o Roger do Palmeiras agora? É algo completamente sem sentido. E vocês lembram que a gente conversou no linha, acho que de sexta, né? Falei, taticamente, para mim, o Corinthians é o time mais organizado do Brasil. Sim. Tem um padrão de jogo, uma consistência que levam a equipe, nos grandes jogos, a ter atuações absolutamente corretas. Absolutamente corretas. O Palmeiras não atingiu o padrão de jogo que o Corinthians tem. O Palmeiras pode ter um elenco melhor, mas, taticamente, está abaixo do Corinthians. E a partir do momento que o Corinthians soube lidar com a pressão do Palmeiras, como eu disse, o Palmeiras era muito melhor que o Corinthians até fazer o gol. E foi melhor no jogo em termos de chances criadas, de volume de jogo. O Corinthians aguenta a pressão, suporta bem, com a bola também, não apenas se defendendo. Depois que fez 1-0, pronto, vamos organizar. Fechar as 2 linhas direitinho, recompor, deixar a pressão do outro lado. E aí o Corinthians teve até mais chances. No segundo tempo poderia ter matado o jogo nos 30 minutos iniciais. Quer dizer, acho até que aqueles 30 minutos especialmente deveriam ser o foco da crítica do torcedor palmeirense ao que fez o Roger, ao que não fez o Roger, ou que não fizeram os seus jogadores. Mas na hora que você tem uma reação tão absurda e desproporcional, acaba que até mesmo o torcedor que estava criticando começa a defender o treinador, porque é inacreditável. Aliás, é inacreditável que no Brasil, e isso não é só a torcida do Palmeiras, nem mesmo as torcidas que sofrem no ano anterior
justamente pela troca constante de técnico, né? Que pedem trocas de técnicos o tempo todo, trocam dos técnicos, não ganham nada no ano anterior, continuam pedindo troca de técnico, achando que trocar o técnico, nesse caso ainda mais absurdo por toda a campanha que eu falei até aqui, né? Colocar quem? Vai fazer alguma Luxemburgo? diferença. Quem vai colocar? É inacreditável que a gente pensando, quem você cogite quer? troca de técnico. Vai tirar o Roger. Quem você quer no lugar? Luxemburgo? Dunga? O Arnaldo gostaria. Opa, Aliás, bom nome, diz a tem nota, mercado. diz a nota da torcida, queremos a saída do Roger independentemente de quem venha. Tá lá, tá escrito lá. É isso. Tá escrito lá, né? Coloca o Foi uma nota presidente da oficial organizada torcida. lá. É porque o cara não grita no banco, né? Você vê, um dos motivos é que ele não fica gritando no banco. Eu acho o seguinte, primeiro eu quero fazer uma ressalva aqui. O Palmeiras não tem relação com a organizada, mas a Crefisa tem. A dona da Crefisa tem uma relação forte com a organizada. Leila Pereira lançou candidatura a conselheira ano passado na sede da Mancha Verde. Ela banca a organização. Banca lá a parte do carnaval, da Mancha Verde. Então, a pessoa mais poderosa hoje do Palmeiras, que não Em é o relação presidente, à organizada. é Leila Pereira, conselheira, tem proximidade com a Mancha Verde. Então, eu até gosto de fazer essa ressalva, porque ultimamente, toda vez que uma organizada ou torcedores não integrantes de facções organizadas se manifestam contra um time com ou sem razão, alguém diz que é político, inclusive jornalistas. Isso parece político. O jornalista não tem que dizer que é político, tem que apurar e aí afirmar que é político e apontar quem são os políticos, ou os que têm interesse político naquele clube, para fazer com que aqueles torcedores ajam daquela forma. É uma tremenda muleta. Então, vai lá, vão 3 caras na porta de um hotel e reclamam contra um jogador ou um técnico. Aí vem um campeoníssimo, não é político. Hoje tinha um no Twitter, de um outro clube. Não é político, não sei o quê. Político quem? Então diga quem é. Quem são essas pessoas que influenciam esses torcedores? Então o que acontece? Toda vez que algum torcedor, até com razão, se manifesta, até de repente de forma civilizada, vem um outro e fala que é político. Ah, isso é político, é político. Então você tira de cima dos ombros do Cartola, que eventualmente está cometendo um erro, a responsabilidade e aponta para um inimigo invisível, que é um opositor que a gente não sabe nem se existe. E nesse caso específico, eu acho muito improvável que seja político, porque essa torcida é muito próxima daquela pessoa que patrocina o Palmeiras, põe muito dinheiro no Palmeiras e é muito próxima do presidente do Palmeiras. Não é próxima do Paulo Nobre, só um o parênteses, ex-presidente. Nobre. Esse sim bateu de frente com a Mancha e ficaram brigados até o final. Só um parênteses. Eu concordo com você, mas acho que, primeiro, essas torcidas elas têm que arcar com esse ônus pelos seus históricos. Sim, sim. Né? Elas têm um histórico de influência. Não, mas eu não estou nem discutindo isso. Então, Eu só acho no que caso específico do Palmeiras, eu acho que é o seguinte. Eles têm um apreço muito grande pelo dinheiro da patrocinadora, como você falou. Isso aqui não é eu não preciso, né? Não estou fazendo nenhuma acusação. Basta a gente saber que a patrocinadora do Palmeiras banca a escola no carnaval. Sim. Então, assim, eles têm esse apreço, mas acho que assim, o apreço pelo dinheiro também, ele vai até a hora que você recebeu o dinheiro, usou, pôs na conta e tal, e depois, ó. Sim. Eu quero dizer o seguinte, já virou um modismo. Não, tudo bem. Acontece do Palmeiras, acontece do Flamengo, acontece do Vasco, acontece tudo quanto é clube. Então, se um cara vai lá e fala, fora fulano, político. Ah, alguém mandou ele. Parece que o cara é um teleguiado que não consegue ter uma reação humana de indignação com a atuação do seu time. Então, tirando a torcida, feita essa ressalva, o torcedor do Palmeiras tem motivos de sobra para ficar decepcionado. Muito. Inclusive com o Roger. Não para demiti-lo, acho também que não. Sim, perfeito. Mas tem motivo de sobra, você não pode ignorar isso. Não. São 7 jogos e 6 derrotas. 7 jogos e 6 derrotas. Freguesia pro Paulo. Isso é freguesia. Mas que não começou com o Roger. Não do Roger, né? Só. Sim, mas que tem sequência com ele. E o torcedor do Palmeiras está decepcionado. Porque o Corinthians vive um momento em que perde jogadores, não tem dinheiro, só tem dívida. Mas quando enfrenta o seu rico rival, né, o Palmeiras hoje, e o palmeirense em geral, não vou dizer todos, mas muitos, gostam de se gabar, como todo torcedor de qualquer clube, né? Quando o seu time está bem financeiramente, nós temos dinheiro, contratamos e tal, aqui dinheiro não falta, vocês são os duros. As pessoas adoram isso. Não é só o palmeirense, mas como o Palmeiras hoje está bem financeiramente, isso é muito comum. Então, como é que a gente tem dinheiro, contrata quem a gente quer, vai lá e perde para os caras? Isso fere o torcedor, seja organizado ou não. Qualquer um fica indignado. E nesse contexto, há uma participação do Roger, que é o jogo de ida em Itaquera, que ele foi elogiadíssimo, mas perdeu a chance de enfiar a faca e rodar, vencia por 1-0, abraçou aquele placar, foi muito elogiado pelo pragmatismo, poderia ter sido um pouco mais ousado. E acabou perdendo em casa por 1-0, depois perdendo nos pênaltis, numa repercussão que não foi maior por conta da polêmica do pênalti. Não fosse aquilo, teria a montanha ia desabar em cima do Palmeiras. Mas ficou agarrado ali num fiapo, por quê? Porque, o pênalti, interferência externa, que os dirigentes aproveitaram muito bem, inclusive, para tentar com isso
distribuir um pouco a discussão. O que aconteceu foi um fracasso histórico do Palmeiras na final do Paulista. E o torcedor do Palmeiras sabe disso. Um estádio só com torcedores do Palmeiras, aí aparece o Corinthians derrotado por 1-0 do primeiro jogo com um time mais barato, que perdeu alguns dos seus principais jogadores, entre eles o melhor dele, o centroavante, o Jô. Ganha de 1-0, leva nos pênaltis. Isso é uma pancada muito forte. Então, a torcida do Palmeiras, ela está chateada, ela tem razão com relação a esse confronto específico. Lembrando que no ano passado, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, mas o campeão foi o Corinthians. Sim, sem dúvida. Eu quero ser quarto colocado, mas não quero ser vice do Corinthians. Esse vai ser o pensamento. E seria a mesma Natural, reação do inverso. outro lado da moeda. Então, acho que, esquecendo um pouco a organizada e pensando no torcedor em geral, há sim motivos para decepção. Mas temos aqui uma campanha muito boa na Libertadores e tudo, o campeonato está só no começo, tudo bem. O clássico tem uma vida própria e ele cresceu ainda mais nos últimos tempos, por conta desses confrontos e da ausência do São Paulo como um outro envolvido nessa disputa. São Paulo virou um coadjuvante, São Paulo não disputa títulos mais, São Paulo fica ali lutando em questões menores, se embolando sozinho. Né? E o Santos tem uma rivalidade que eu considero menor. Eu acho que não entra com a mesma força na briga dos três aqui da capital. Então ficou ali coisa entre os dois, Palmeiras e Corinthians. E os dois ganharam os 3 últimos títulos brasileiros. De quebra, nesse meio tempo, o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil. Então a rivalidade é muito grande e uma sequência dessas. Eu lembro que agora há pouco tempo era o contrário no Rio. O Flamengo já tinha alguma grana em caixa, começou a contratou o Guerreiro, mas não sei quem, papapá. O Vasco, no ano do rebaixamento, ia lá e criava no Flamengo. Copa do Brasil, Campeonato Carioca, seguidas vezes. Em qualquer lugar, em Manaus, em Brasília, no Rio de Janeiro, tá mancada uma atrás da outra. Teve aquele jogo em Volta Redonda, né? Cai o tabu, né? Dali pra frente. Vibrando o Flamengo. Com um gol do Diego de pênalti, parecia que tinha feito uma coisa épica, né? E o Vasco muito mal das pernas. Muito pior do que o Corinthians, não tem como comparar. O Corinthians não tá mal, o Corinthians tem problemas, mas tem um time competitivo e eu tô o campeão brasileiro, bicampeão de São Paulo, né? Então, isso incomoda. Acho que isso fere muito o palmeirense. E o Roger tem que começar a trabalhar melhor com isso. Porque ele não tem a participação em todos os jogos, mas ele era o técnico desse fracasso. Isso está na história do Palmeiras. No dia que o Palmeiras perdeu, num estádio todo de verde, o Campeonato Paulista para o Corinthians, em condições em que ele era franco favorito e estava em vantagem, o técnico era o Roger. Como é que você muda essa história? Com vitórias, ganhando na casa do Corinthians, só muda essa história, ouvir esse disco dessa forma. E não aconteceu. Vai ter outras chances, imagina, mas não aconteceu. E agora, sim, eu acho que ele, dentro do que você está falando, concordo, se o Carille, do outro lado, é um cara que conseguiu se especializar em jogos especiais, o Roger tem que entender de uma vez por todas que assim como o Grenal era, e é assim, continua sendo assim, como foi no sábado, no Sul, Corinthians e Palmeiras é especial. E tendo esse histórico, não podemos perder para esses caras de forma alguma de novo. Isso passar por estratégia de jogo, escalação, escolha de jogadores, preleção. E aí, o que a gente concorda, eu entendo, depois da partida, com os palmeirenses feridos do jeito que ficaram, uma entrevista que foi protocolar. Isso é estatística, não é estatística. Não é só estatística. E perder pro principal rival tantas vezes num curto espaço de tempo não é estatística. É mais do que isso. E eu acho que isso ele tem um desafio, ele está devendo. Não dá para minimizar essa derrota. Não dá para minimizar. Não, e até porque a prova de que não são só números, a vitória na Arena do Corinthians, na reta final do Campeonato Brasileiro, ainda não era o Roger, era o Alberto naquela ocasião. Podia mudar a história do ano de 2017, né? O Palmeiras terminaria aquele jogo a 2 pontos do Corinthians. Isso. Né? A vitória lá poderia significar título brasileiro para o Palmeiras. E vitória no jogo de volta, ou empate no jogo de volta no Allianz Parque, significaria título paulista contra o rival. Né? Então não é só estatística. Varrendo um pouco. Mas eu acho que a gente tem que olhar muito mais para os erros específicos do que querer ficar pegando o histórico no caso do Roger. Eu acho que assim, e quando eu falo dos erros específicos do Roger, repito, acho que a manifestação da torcida acaba diminuindo o que importa de ser dito em relação aos erros. Ela muda o foco, quer dizer, ela acaba... A gente não precisa embarcar na marcação... Não, a gente pode falar de outra coisa. Mas não, mas tudo bem, mas é porque... Não precisamos falar deles. Mas vai ver rede social agora, vai ver o que... Tudo bem, a gente pode esquecer a rede social, vamos falar do time. Não, tudo bem, a gente vai falar do time, eu vou falar do time. O problema é que, assim, você vai ver as manifestações e do que está se falando nesse momento, e a gente, em geral, aqui fala do que está se falando no momento, e se fala muito disso. Agora, eu acho que você tem que olhar muito mais para os erros específicos dentro do jogo, para o que ele fez, o que ele não fez, para os jogadores
treinador que ele escalou, o que ele não escalou, do que ficar com esse papo de, o Corinthians não sei o quê. Por quê? Porque a gente tá falando de 7 jogos, ele fez os do Paulista, 3 jogos do Paulista. São 3. São 4 jogos que ele fez no total. 4 desses 7. 4. 3 na casa do Corinthians, 1 na casa do Palmeiras. Perdeu 3, ganhou 1, embora tenha invertido um mando, quer dizer. Então, assim, não adianta, acho que no caso do Roger especificamente, do trabalho dele, ficar falando da soma de resultados e o Palmeiras não consegue contra o Corinthians, embora isso seja verdade. Você precisa ver o porquê que o time do Roger não tem conseguido, nessas partidas específicas, vencer o Corinthians. Porque é específico contra o Corinthians. Mas é específico. Você concorda? Concordamos. Sem dúvida. Você pega o Palmeiras jogando fora de casa, ninguém te falava, é o melhor visitante do futebol brasileiro. Eu te interrompi, se quiser terminar. Não, pode falar. Porque assim, aí eu olho pro campo. Eu olho, na verdade, pra formação do time. Como eu disse no início, eu acho que essa sequência negativa, a pressão, que é basicamente isso que a gente tá falando, ela entra em campo. Entra em campo quando você toma o gol e fala, caiu tudo de novo. Caiu a casa de novo. A prova foi o que aconteceu no jogo, exato. Né? E quando eu falo em formação do time, eu tô falando de formação tática, formação técnica e formação aqui na cabeça. Emocional, você lidar com a pressão, lidar com o resultado negativo no maior clássico que existe pro clube. E até pegando uma entrevista interessante, muito interessante, do Roger depois da vitória contra o Atlético Paranaense lá, ele disse, o Palmeiras se comporta da seguinte forma nas partidas fora de casa. Começa ali, fechadinho, suporta a pressão e vai mandando a pressão para o outro lado. A torcida rival vai ficando impaciente, cobra mais a saída do time da casa para cima do Palmeiras, e aí o Palmeiras é letal, contra-ataque e ganha os jogos. E a do Corinthians não faz isso. A torcida do Corinthians não faz isso. Mas por quê? Exato. Aí, então, esse é um ponto interessante. Formação de time, filosofia de futebol. Exatamente. Se tiver de passar 90 minutos para fazer o gol como fez contra o São Paulo, numa cobrança de escanteio com o Rodriguinho, vai apoiar os 90 minutos, verdade. não vai cobrar, não vai chiar, não vai vaiar. Porque virou a maneira como o Corinthians joga, isso tem dado resultado, a torcida entendeu e isso se repete partida depois de partida contra o adversário que for. Pode até ser um adversário mais fraco, a torcida não vai vaiar, a torcida do Corinthians não vai vaiar, né? Agora, eu acho que a postura dele foi exatamente essa. Ao contrário do que poderia se esperar, que era uma postura igual a que o Palmeiras teve no jogo contra o Corinthians na primeira final do Campeonato Paulista, foi totalmente diferente, né? O Palmeiras pegou a bola, foi pra cima, pressionou com intensidade e até conseguiu o gol no começo. O Palmeiras, acho que o Roger aos poucos vai se convencendo de que essa descrição que o Paulo acabou de falar que ele deu depois do jogo contra o Atlético Paranaense é o melhor caminho para jogar fora de casa. E repito, porque aí a gente tem que olhar um pouco para o que era o jogo, é o que o Gustavo está falando. A escolha dele, tática, como postura, como posicionamento, não estava errada. Eu acho que o Palmeiras não fez um mau primeiro tempo. Né? Não fez um mau primeiro tempo. O Corinthians, num lance de felicidade do Pedrinho, conseguiu chegar à marcação do seu gol. E para mim, as críticas e as falhas todas, e aí que eu repito, a gente tem que olhar para onde houve falha mesmo, onde ele poderia ter feito coisas diferentes. Elas têm que ir para o que aconteceu depois do gol. Para a postura do Palmeiras depois do gol, que tem a ver com a questão psicológica, e essa talvez seja mais difícil para ele, mas para mim, sobretudo em relação às peças. Quando você tem esse elenco, não dá para você ficar demorando para fazer alteração se você tem 2, 3 caras que não estão jogando nada e tinha 2 ou 3 caras que não estavam jogando nada, todos os mais importantes ofensivamente. Vamos lá, eu acho assim, para entrar com as peças, né, eu acho que o Palmeiras caminhava por um jeito e uma pequena, sutil, mas importante mudança no time titular, que seria a entrada do Moisés no lugar do Lucas Lima. Aí tem uma mudança tática, técnica e psicológica no time. Essa simples troca. O Lucas Lima para contra-ataque. E outra, o Lucas Lima, quando ele estava na encruzilhada da análise, ele teve uma grande partida e fez um golaço contra o Boca na Bomboneira. E tem sido assim, né? É irregular. Ele fez grandes partidas. Ele fez grande partida contra o América também, no último jogo. Sim, mas o Moisés ia ganhar a posição não se machucasse, né? Ganhou a posição, né? Isso seria uma mudança já importante. Aí você tem a velha discussão, já há algum tempo, o Willian e Borja, né? O mais regular deles, sem dúvida, é o Willian. O Borja pode ter mais presença, mais forte, pode depender do adversário, mas assim, não tem comparação a quantidade de boas atuações do Willian com a quantidade de boas atuações do Borja.
E aí algumas unanimidades que em alguns momentos importantes não têm rendido, como o Dudu, são os personagens que a gente está discutindo. E outra, um cara que eu gosto bastante, mas quando o time precisou dele no jogo para ser campeão paulista, e nesse jogo na Arena Corinthians está suspenso, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo, pelo respaldo que ele pode dar, pelo duelo intimidatório que ele faz com o adversário em todas as partidas, ele seria muito importante no jogo no Allianz Parque e nesse jogo fora de casa. Ele estava ausente nas duas vezes. Na expulsão com o Cleison lá atrás na primeira partida da final e por acúmulo de cartões nesse jogo do Brasileiro. Então, assim, o time que entrou em campo contra o Corinthians no domingo, ele poderia ser ótimo para jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético tomando iniciativa e tal, o Palmeiras postava no contra-ataque. Não era necessariamente a melhor formação, embora o Jean, pelo que vinha jogando, e repete, meu. O time está ganhando várias, está ganhando todas fora de casa. Mas o adversário era diferente e tinha alguns detalhes especiais. E eu acho que essa, dependendo do ponto de vista, essa insistência com algumas peças, ou a demora em trocá-las, ou durante, ou de acordo com a partida, é o que faz com que o torcedor não organizado, o comum, critique o Roger também. Deixa eu lançar as duas primeiras enquetes do programa que não tem a ver com a seleção brasileira, tá? Porque nós temos duas relacionadas à convocação do Tite, que eu vou lançar no terceiro bloco, quando formos falar da seleção brasileira, da convocação desta segunda-feira. Tem duas enquetes. Ó, a primeira delas, quem tem mais chances de ser o novo Carille, tá? A gente pega aí a carona da tripla liderança do campeonato, o Carille entre os líderes, e dois técnicos jovens que chegam como interinos e, claro, tentam despontar na carreira em grandes clubes do futebol brasileiro. O Largui é o comandante do Galo ou o Barbieri, que é o comandante do Flamengo? Aliás, nós vamos passar por esses clubes agora, é o nosso próximo assunto, inclusive. E a segunda, aí é para você se divertir, né? E presta atenção. Quem tem mais pinta de craque? Ninguém está dizendo que vai ser craque, que já é craque. Existe um contexto por trás da carreira de cada um desses três. Pedrinho, Vinícius Júnior ou Rodrigo? Não, Rodrigo, os três marcaram. O Pedrinho não marcou o gol, mas foi um dos destaques do Corinthians. E os outros dois marcaram na rodada, né? O Vinícius Júnior pelo Flamengo, vindo do banco de reservas, e o Rodrigo pelo Santos. Então Pedrinho são as duas driblando primeiras a enquetes. Arnaldo, né? Arnaldo Ribeiro. Pedrinho. Pedrinho, ele constrói Em mais... homenagem ao Arnaldo. driblando, Quebrou sim. a marcação. Claro, o drible é O fundamental. Rodrigo no tem futebol. 17, né? 17. O Vinícius tem 17, Paquetá e o Pedrinho tem 20, né? Essa é uma diferença acho, Isso. fundamental também, né? E o Paquetá? Estamos falando de jogadores profissionais, jogadores que são juvenis, entrando na idade Rodrigo e de júnior. Vinícius são juvenis. São 17 anos. 3 anos para esses caras então, faz uma diferença muito grande. Só para o fã de esporte se... Para botar no contexto. Exato. Exatamente. Raciocinar, pensar, ser mais novo, ser mais velho. Quem tem pinta, enfim. Acho que isso tem que entrar na avaliação. Até para a gente falar do outro E os lado. milhões do Real vão entrar também, não tem jeito. A gente até tá no contexto. É só no Mas que contexto, baita os contexto. milhões que o Real Madrid paga, meu amigo. Até pra gente encerrar e falando do lado positivo, né, do lado da vitória neste clássico, de personagens importantes, né, Gustavo? O Rodriguinho. O Rodriguinho me parece ser aqueles caras que entram para a história de determinados clássicos. E isso acontece muito, né? Ah, fulano de tal, quando pegava o Santos, era incrível. Nossa, e como jogava bola contra o Corinthians? E o que ele fazia contra o São Paulo? Eu acho que daqui a algum tempo o torcedor corintiano vai lembrar do Rodriguinho, carrasco do Palmeiras. O Romero, que foi personagem também pelo lance lá da Foquinha, da bola equilibrada na cabeça, e o Pedrinho. Sim. Talvez o torcedor corintiano esteja olhando com muito cuidado para o Pedrinho, ele que tanto queria o Pedrinho de titular, pensando, esse cara é diferente. Se o Corinthians não tem tantos caras diferentes, se o Corinthians é o time da tática, é um time bem formado taticamente e por isso tem sucesso, está surgindo aí um cara diferente. Vocês de lembram, todo o né, resto, o que a gente falava aqui do Pedrinho, que eu falei aqui? O que o Pedrinho dava de diferente pro Corinthians? O drible, que quebra a marcação. Foi o que ele fez. A hora que ele quebra a marcação dos dois volantes, ele tem um campo para jogar e consegue construir a jogada pelo lado esquerdo. Esse aspecto, eu acho que é fundamental na discussão que envolve o Palmeiras, que é o Corinthians. O que eu falei sobre o Palmeiras agora há pouco? Formação de time. O Palmeiras está em formação. O Palmeiras não tem o padrão tático que o Corinthians tem. O Palmeiras não tem o clube, né, de maneira geral hoje, não tem a filosofia de jogo que o Corinthians tem.
Então, o Palmeiras pode ter um elenco superior, mas não tem necessariamente hoje um time superior ao Corinthians. É, só o Grêmio E é aí, comparável, né? exato, e aí que entra a questão, porque assim, às vezes a gente fala de uma maneira que parece que o Palmeiras tem que passar por cima do Corinthians. A gente tá falando do campeão brasileiro, com o melhor padrão tático do futebol brasileiro há alguns anos. Há alguns anos. Não tem necessariamente o melhor time e não acho que tem. O melhor time do futebol brasileiro é o Grêmio. Mas falei aqui na semana passada, até gerou repercussão entre os gremistas, taticamente, o Corinthians é o melhor time do Brasil. Não é o time mais completo, de maneira alguma. Mas taticamente, a gente falou agora há pouco, joga da mesma forma, se eu quiser, de uma maneira até um pouco mais geral, desde a chegada do Mano Menezes na segunda com divisão. poucas alterações. A filosofia de jogo começou ali. Então o Corinthians se mantém competitivo em alto nível hoje por causa da tática, por causa do padrão tático que o time tem. Pega esse time, muda de clube e coloca na mão de outro treinador. Não ganha no Palmeiras, não disputa título do Campeonato Brasileiro. Não divide a liderança com o Flamengo e o Atlético. Né? É isso, é isso. Então eu acho que a análise do Palmeiras, obrigatoriamente, passa pelo Corinthians, porque estamos falando de formação de time. Algo que o Corinthians está em um estágio muito à frente do Palmeiras. E aí sobressai algumas peças. Eu acho que a sacada do Pedrinho demorou um pouco, mas ela é importante. E o Rodriguinho, que você citou, ele é o jogador mais decisivo do Brasil em 2018. Em 2018, ele é o jogador mais decisivo do Brasil. Pequena parte da temporada? É verdade, pequena parte da temporada. Agora, ele tem sido um jogador goleador, articulador, coringa de vez em quando, e é um jogador mais decisivo do Brasil em 2018. Ainda tem muita coisa para rolar? Sim, mas até agora é ele. Mauro, ontem chegou a vez do Flamengo ter de poupar, eu acho que é a palavra correta a ser usada, né? O time já demonstrava cansaço em momentos importantes da temporada. Teve de poupar o Barbieri, alguns dos jogadores titulares do Flamengo. O Flamengo perdeu para a Chapecoense. Aliás, né, só um parênteses, olhando para esses jogos onde os times poupam, eu pensei aqui, antes do programa começar, o Flamengo foi derrotado ontem pela Chapecoense. O Corinthians poupou recentemente e não conseguiu vencer o Ceará dentro de casa, empatou. Isso. O Cruzeiro poupou contra o Internacional no Beira-Rio, claro, é o Internacional no Beira-Rio, mas não conseguiu vencer, não conseguiu naquela ocasião o que seria a primeira vitória dele, Cruzeiro, no campeonato. O Galo poupou recentemente na Sul-Americana e foi eliminado da Sul-Americana, não conseguiu a vitória que era tão importante. O Grêmio perdeu para o Botafogo. O Grêmio perdeu para o Botafogo no jogo que escolheu, digamos assim, para poupar. E ontem chegou a vez do Flamengo. Até porque eu acho que os elencos não são tão bons como parecem em alguns momentos. Acho que no caso específico as escolhas do Barbieri não foram boas, não dá para entender por que ele poupou o goleiro, por exemplo. Nada contra o César, não se trata de achar que o César não serve, não é isso. Eu pensei muito, você acha que é trauma pela coisa recente do ano passado, das contusões do goleiro, dos goleiros às vezes? Vai guardar o goleiro numa redoma de vidro? Não, exato, o cara treina, o cara atravessa a rua, né, sei lá. Mas não dá, não tem como. Deixar o cara num colchão d'água o dia inteiro ali, não encosta, ninguém chega perto. Não, é estranho não mesmo. Não adianta. Até porque o Diego Alves tem jogado bem, ele parece estar de volta a uma boa forma. Então, assim, uma defesa toda modificada, alguns jogadores são fracos, o Léo Duarte é um jogador que não se justifica, custou ter oportunidades, agora que ele tem tido com diferentes parceiros de zaga, ele não demonstra capacidade para ser um jogador dentro de um elenco com grandes ambições e que não tem ainda um ajuste defensivo tão refinado que ele pudesse entrar ali só para compor, e até porque muda muito a parceria dele ali. Um lado esquerdo muito frágil, ele não teve atitude nenhuma para corrigir o Trauco, o jogador que não marca bem, apoia bem, mas não marca bem. Os 2 passes para gol foram dele, mas era uma avenida, óbvio que o Apodi ia jogar em cima dele. O que o Apodi faz na vida desde que ele nasceu, ele corre. Na maternidade é só correndo. Então ele corre. E ele correu ali o tempo todo. O Trauco, coitado, não consegue dar conta, ele, inclusive vinha de uma longa inatividade. Ele inventou do outro lado de fazer aquela situação que acontecia com o Zé Ricardo, colocar o Pará com o Rodinei. Talvez ele pudesse, durante o jogo, ter puxado o Rodinei para a lateral, por o Pará de lateral esquerdo, o Trauco à frente como meia pela esquerda. Porque teria ali o Trauco e o Pará, para que o Apodi não tivesse tanta liberdade, ele teria que vigiar o Trauco e o Pará ficava ali fechando o espaço. O Pará joga nas 2 laterais. E aí o menino lá, o Marlos, poderia mudar para o lado direito, ele joga nas 2, já jogou até por dentro como armador em seus tempos de Atlético Nacional. Então, acho que o técnico errou. Alguns jogadores também, que não dá para entender. Por que o Jonas volta e tem tantas chances e o Rômulo nem é relacionado? Por quê? Jogador caro.
Por que não é nem relacionado? O Ronaldo da base foi para o Atlético Goianiense, jogou bem, voltou, não é relacionado, mas o Jonas está sempre no time. E o Jonas ontem falha no gol do Canteiros, que não ganha disputa com o argentino, né? Com o Canteiros, hein? Estou nem falando de um dos argentinos mais peito frio da história. E fez o gol, chegou da dividida e fez o gol. E o Jonas, que tem a fama de ser um jogador mais viril, o Chelsea do Maranhão, simplesmente não conseguiu dividir aquela bola. Então o Flamengo fez uma partida que não foi boa, muito em função de um time muito descaracterizado. Acho que ele poderia ter poupado alguns jogadores, talvez nem tanto. Acho que ele desfigurou demais a equipe. Acho que esse é um problema. Mexe-se demais nos times. O time entra um Frankenstein em campo. Então tem conjunto, jogadores que não se conhecem, jogadores improvisados. E Mauro, pior é que na hora que foi divulgada a relação dos jogadores que viajariam, a impressão que dava, até falei isso no bate-bola, acho que o Flamengo vai tomar uma decisão certinha, que é aquela coisa de não mudar o time todo, né? De não mudar os 11, de manter alguns dos jogadores importantes, mas acabou não acontecendo isso. Vinícius ficou no banco, ela ficou no Exato. banco. Os caras foram entrando durante o jogo. Os caras que a gente achava que começariam jogando e que o time fosse realmente misto, acabaram não entrando. Mas até pela importância do jogo contra o Emelec, é um dos raros casos que eu consigo até entender, embora para mim o Flamengo seja também candidato a título brasileiro pela força do elenco, que eu acho forte, sim. Não é porque você escalou o time todo reserva. A zaga tem problemas ali. Então, mas eu acho que você pode achar problemas específicos. Muito investimento no meio para frente. Mas ainda é um elenco forte. Muito investimento no meio para frente e um olhar não tão atento para a zaga. O Juan não está em boa fase e vai chegar um momento que ele vai entrar numa má fase e vai ser até o final da carreira, que ele é um cara de 39 anos. Então, mas se a gente compara com outros elencos, né, Mauro? Quer dizer, que outro elenco você vai falar? Não, aqui o time reserva é exatamente no mesmo nível do primeiro. Nenhum é. Não é, mas... Então, eu acho que assim, eu não consigo contestar por causa de uma vitória, de uma derrota, mudando todos os jogadores, contestar a qualidade do elenco. O elenco continua sendo um elenco forte. Agora, é aquela coisa, você não precisa mexer tanto e, sobretudo, o que você falou. Para mim, o Diego Alves, aí é inacreditável. Acabou que o César falhou no terceiro gol. É isso. E foi uma mudança desnecessária e que acabou sendo decisiva. E tem a questão também do pênalti absurdo marcado pelo senhor Voaden, né, que é um árbitro que eu não sei por que ainda apita, mas conseguiu marcar aquele pênalti que nem a brasileira é. Não sei onde que existe isso. O jogador não cai mais. Encosta nele e ele fala assim, pênalti, igual uma pelada entre amigos sem juiz, né? Não é nosso, lateral nosso. Pediu, parou. Que aí tem que ter bom senso ali, mesmo assim de vez em quando dá discussão. Sempre dá. Sempre dá discussão, não tem como não dar discussão. Aí o cara pediu o pênalti lá, o Guilherme, né? Pênalti, tá bom. Se você quer um pênalti, tome um pênalti. Marcou um pênalti, negócio bizarro. Aí, né? O campeoníssimo atrás do gol ali se omitindo, ou até induzindo a marcar, não sei, o Salve até desconfiou. Ontem falava isso no bate-bola, que a sinalização poderia partir do auxiliar atrás do gol. Mas isso não apaga também a atuação e as escolhas erradas. O time poderia ser mais mesclado, acho que é isso que o Jean quer dizer, né? E mais forte. E não um time tão descaracterizado, com uma defesa toda inventada, toda modificada, como ele acabou colocando em campo. E aí acaba perdendo um jogo e gerando muita irritação. Muita gente entre os torcedores, percebi isso depois, não entendeu ainda a necessidade de se administrar elenco. As pessoas acham que vai ter a parada da Copa, então você pode esmerilhar agora os caras, que depois eles descansam um mês. Não é assim. Um monte de gente falando isso. Porque senão o cara vai chegar, de repente, na quarta-feira, no jogo mais importante, sem condição. O Paquetá corre a barbaridade, faz várias funções em campo. Ele, na quarta-feira, tem que estar descansadinho, alimentado, bom soninho, tudo tranquilo, sem preocupação na cabeça, é o principal jogador do time, aí ele vai pro jogo, ele não pode ir cansado, chegar no segundo tempo, sentir o desgaste de um jogo fora de casa, com viagem, essa é a questão, mas dava para fazer um time um pouco melhor, eu acho que ele errou ali, como errou também o árbitro, e esse erro da arbitragem mostra de novo aquilo que eu já falei, o Flamengo é muito fraco de bastidor. Você quer que seja beneficiado? Não quero que ninguém seja beneficiado, mas os times que são fortes de bastidor, o árbitro não erra tanto porque tem medo de errar. Não é por acaso que o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus na Itália, fora ela sofre com o Real Madrid, tem tanta força. Então você vê o Flamengo jogar contra o Vitória na primeira rodada, aquela bizarrice da bola na cara do Everton Ribeiro, virou pênalti e expulsão. Ontem, um dos pênaltis mais ridículos também dos últimos tempos, marcados também contra o Flamengo. E na Libertadores já houve contra o River Plate, contra o Emelec e contra o Santa Fé foi para os dois lados. Né? Teve um pênalti não marcado a favor contra o Flamengo,
Mas o lance mais bizarro é o juiz interrompendo o jogo no momento que um atleta, no caso era o Giovani, partia em direção ao gol com a bola dominada. Total. Você não marcar um pênalti que não viu é uma situação. É um erro, óbvio que é um erro. Mas você deliberadamente encerrar a partida quando o camarada pegou a bola, tomou do adversário e parte em direção ao gol, é uma arbitrariedade mesmo, né? Quer dizer, não, eu não vou deixar essa jogada terminar, eu vou encerrar esse jogo antes que alguma coisa aconteça aqui. É a impressão que fica. E é sempre contra o Flamengo. Por quê? Porque ninguém liga. O Flamengo nem mandou representantes no sorteio da Sul-Americana ano passado, gente. Então, assim, são neófitos, são amadores, não conhecem o futebol com uma certa profundidade, mas estão duelando com clubes que se mexem muito. Eu acho até que o Palmeiras se mexeu muito, reclamou muito da história lá da Final interferência externa, não só para criar uma cortininha de fumaça que criou, mas também para mostrar o seguinte, ó, se me prejudicar, eu chio, hein? Eu reclamo, eu vou no papo, eu vou no inferno, mas eu não deixo passar, não. Comigo é assim. E isso bate na cabeça de cada juiz, de cada bandeirinha, de cada camarada ali atrás do gol, do cara que faz a escala. Pô, esses caras são chatos. Os caras do Palmeiras reclamam, eles não deixam passar. É uma maneira. Ah, mas se todo mundo fizesse, pois é, mas infelizmente o mundo é assim. Uma coisa como nós gostaríamos que fosse. Todos fossem desportistas, ninguém enchesse o saco, ninguém ficasse reclamando, mas não funciona assim. E o Flamengo não sabe como se movimentar nessas horas. Quando isso acontece, não adianta nada e tudo, vai continuar acontecendo pelo jeito. É como se fosse um time pequeno, embora tenha a maior torcida do Brasil, tenha tanto peso e tenha até um bom elenco. E o Guerreiro, hein? Que notícia nessa segunda-feira, né? Logo depois de ele marcar pela primeira vez, depois de ter cumprido parte da suspensão, tá fora da Copa do Mundo, prolongada a suspensão, agora serão 14 meses. Não sei nem se volta a jogar em alto nível depois disso, pela idade. Ele mesmo tem, falou isso ele na mesmo, declaração. Pode ter acabado com a minha Pode carreira. ter acabado com a minha carreira. A declaração do Guerreiro, acho que ela é muito contundente e, sinceramente, eu não consigo... eu não consigo conceber esse tipo de suspensão para esses casos. É uma covardia. Você precisa levar em conta o contexto. A gente está falando de justiça desportiva, nós estamos falando de justiça desportiva. Então, assim, você precisa levar em conta tudo, o contexto. E quando a própria punição admite que não houve uso da substância para ter benefício desportivo... Que ele não é viciado... A punição foi por negligência. Pois é, mas é uma a punição alegada para negligência. Exato. Esse é o ponto. É muito esse cruel. é o ponto. O vídeo do Guerreiro é triste. É triste. É comovente. Não, é triste. É triste você perceber que um jogador que foi o principal jogador do seu país por alguns anos, não sei se é hoje o principal, porque você tem o Farfão, por exemplo, sendo decisivo também, mas enfim, você tem um ídolo de um país sendo proibido de jogar a Copa do Mundo que o seu país não jogava desde 78. Então, isso tudo entra no contexto, né, Gustavo? Entra. Aí vão vir os legalistas e dizer, não, mas a regra é clara artigo, e não sei o quê, o artigo diz isso. É esporte, a gente está falando de esporte e a gente tem que ter bom senso ao analisar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e, sobretudo, qual foi o benefício que o cara teve. Já é um absurdo que drogas sociais sejam punidas desportivamente. No caso dele, não é nem que ele é viciado numa substância, que ele fez uso de uma droga social. Acho que a própria punição, a própria condenação diz isso, né? Sim. Que tratou-se justamente de negligência e aí... Por negligência, por ter tomado uma substância que não traz benefício nenhum desportivo, você tira o cara de uma Copa do Mundo nesse contexto, para mim é muita crueldade. Mas tem um detalhe, 82, né, a última Copa do Peru, falei 78, 82. Tem um detalhe no vídeo que mostra um certo descontentamento, porque assim, o Guerreiro fala que estava agindo sob orientação da Federação Peruana de Futebol. Da Federação Peruana de Futebol. Ele coloca a culpa claramente na Federação Peruana de Futebol. Ele falar que não é que a negligência foi dele, né? Exatamente, ele está sofrendo a punição pessoal por 14 meses e só ele envolvido nessa situação. Também concordo com vocês, acho que tem várias questões aí que não justificam o tamanho da pena e acho que, de fato, o contexto também, acho que se aplica à idade que ele, né, que pode significar o encerramento da carreira dele e tudo mais. A crueldade o cara volta a jogar, a sentir o prazer de jogar futebol por alguns dias, vai depois provar o uniforme da seleção peruana da viagem para a Copa do Mundo e tem essa sentença divulgada e agora com
pouquíssima possibilidade de recurso pelo que se entende de reversão dessa situação. De fato, é uma questão... A Federação Peruana, até agora, ela está numa situação muito confortável, né? O totalmente. Flamengo ficou Desde o pagando início. salário durante um determinado Pois momento. Até que Sem usar depois o jogador. aí quando foi oficializada a pena, que tem aquela punição preventiva inicial. Aí depois, quando ela veio, o Flamengo parou de pagar. Foi a informação que circulou. Depois voltou a pagar quando ele voltou a treinar, mas está treinando e não está jogando. Então está pagando, mas não está usando jogador. Ele só está treinando, virou academia. O cara não joga. Por quê? Porque ele está punido. Punido por quê? Porque foi lá no CT, lá do Urubu, do Nido. Não, foi lá no Peru, sei lá onde, o Chá lá do Campeoníssimo. Então, assim, o Flamengo saiu no prejuízo, o jogador, se de fato ele é inocente, como ele jura de pé junto, ele também está pagando a conta mais cara, né? Ele pode ter recebido o dinheiro sem trabalhar naquele momento que não podia jogar. Mas o que é o dinheiro perto do que ele está deixando vai deixar de fazer agora, que é participar da Copa do Mundo, na idade dele? E o pessoal do Peru, fica tudo bem. O Flamengo deveria reivindicar junto à Federação Peruana um ressarcimento e ele talvez devesse estudar a mesma coisa, porque, peraí, se de fato ele foi induzido a se ver nessa enrascada, digamos assim, por profissionais contratados pela Federação Peruana, então eles é que têm que se responsabilizar. Qual o tamanho do prejuízo desse cara? Sempre partindo da premissa de que ele é inocente, como ele jura de pé juntos que é. De certa forma, até a condenação admite. o absolve. Isso que é uma loucura. Eu acho que ele está pagando o preço de ser um jogador de Copa do Mundo às vésperas do Mundial. Se fosse um jogador menos conhecido, talvez houvesse uma maior flexibilidade. É só uma Aquele negócio percepção. como exemplo. Bode respiratório, diria o outro, né? Exato. Aí vai pagar a conta, porque isso vai ter repercussão internacional. O mundo do futebol é obrigado a falar sobre isso, porque embora a seleção do Peru seja uma seleção pequena, né, que só agora volta ao Mundial depois de tanto tempo, é um jogador que jogou na Alemanha, está aqui no Brasil em grandes clubes já há algum tempo, personagem importante na classificação do Peru e tudo mais, aí de repente ele está fora, então isso vira notícia do mundo todo. Né? Então, para quem está a fim de moralizar, e nós vivemos um momento na nossa sociedade, no Brasil especialmente, mas no mundo inteiro tem gente que pensa assim, o negócio é proibir. Proíbe, não deixa, dá porrada. Tem gente querendo que volte, inclusive, a porradaria. Né? Aí é um bom momento para esse tipo de decisão. Bom momento, entre aspas, é claro. Né? Você vai lá, proíbe, castiga o camarada, e serve de exemplo, né? Então, Mauro, sabe, você me lembrou de uma coluna do Cândido Canaval, que era um diretor de redação da Gazeta dello Sport, muito famoso, que tinha artigos ótimos. E ele usava o termo, que é um termo que a gente usa muito aqui no Brasil, que é punição exemplar. Ele falou, esse é o pior termo que se pode usar para uma punição, porque uma punição ela não tem que ser exemplar. Ela tem que ser justa. Sim. Na hora que você pega uma punição para usar como demonstração de força ou de rigor que você vai ter, você está sendo injusto. Então você precisa ser apenas justo e não dar uma punição exemplar a um jogador. Porque esse exemplo vai ser diferente do outro exemplo, que vai ser diferente do outro exemplo. Cada caso é um caso. A punição tem que ser compatível de acordo com aquele delito que eventualmente o cara tenha cometido. Agora, o contrato dele acaba em agosto. Imagino que agora deve ser rompido, não sei se o Flamengo vai pagar mais um mês ou 2 de salário, não é obrigado mais a pagar, acho eu, pelo menos que eu conversei com alguns advogados, não mais. Hoje até falei com uma pessoa que está ligada à defesa dele, e eles praticamente jogaram a toalha, eles têm que receber os documentos, né, para poder analisar com mais detalhes, para ver se tem alguma brecha jurídica e tudo mais, mas acham que não deve ter nenhuma possibilidade, que esse buraco aí para tentar buscar um recurso que seja... A chance é rebotíssima, praticamente inexistente. E a partir de agosto ele fica sem clube, sem contrato, sem nada. Tem isso também. Então, e a Federação do Peru? A questão é essa. E a Federação do Peru? Fica tudo bem? Por que a FIFA não se envolve também disso? Por que a FIFA, que é tão moralizadora e adora punições exemplares, não questiona a Federação Peruana? Vem cá, bonitão, o seu principal jogador está dizendo aqui que vocês que o levaram a consumir algo que o colocou nessa situação terrível. Como é que é isso? Como é que é isso? Agora, se porventura alguém, vamos imaginar que uma federação nacional, qualquer uma, estiver, eu não sou a favor de intervenções, mas digamos que comprovadamente o presidente é desonesto e esse cara vai ser preso. Aí se o governo resolver colocar um interventor temporário até que tenha uma nova eleição e tudo, de repente até na situação de emergência, porque alguém tem que tocar. A Argentina ficou sem dirigentes agora, durante o ano retrasado, na AFA. A FIFA ameaça punir. Ou seja, não se metam com os nossos cartolas, aqui só eu resolvo. Agora, uma situação que fere um atleta, que prejudica um atleta, ela se omite. Você não vê uma declaração. E é uma das estrelas da Copa do Mundo, do show dela, né, que faz com que ela ganhe tanto dinheiro.
Vamos ao primeiro intervalo no Linha de Passe. Voltaremos com empate, São Paulo e Bahia, empate no Grenal. São alguns dos nossos próximos assuntos. Claro, nós vamos falar ainda hoje da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia 2018 e as nossas enquetes seguem ali à sua disposição. Hashtag Linha ESPN, tá? Siga @Linha ESPN no Twitter e lá você vai encontrar as enquetes do programa de hoje para votar à vontade. Intervalo, até já.